Ainda temos um papo muito interessante com o nosso convidado, que é estudioso de cultura digital, com 16 anos de experiência, professor nos cursos de pós-graduação e MBA da Miami Ed School, ESPN e da FIA, Gil Giardelli. Por favor, venha ao palco. Fique à vontade, Gil. Olha, o Gil mandou um tema aqui pra gente que tem tudo a ver com o que a gente está conversando, mas eu fiquei curioso e eu vou transformar esse tema dessa apresentação dele numa pergunta. Eu acho que a partir daí ele vai seguir de um jeito bastante interessante e diferente. eFuture, a inovação radical e a transformação digital. Radical mesmo, Gil? É muito radical o que está para acontecer? Muito radical. Eu separei aqui um material para a gente colocar umas pimentinhas para o nosso bate-papo. Já está na tela? Então, eu acho que a gente está vivendo uma revolução industrial dos números, né? Esse Data Age é o quê? O Japão, por exemplo, recomendando às faculdades a ensinarem 90% do seu tempo sobre lógica, sobre algoritmos, sobre ciências exatas. Você vê aí um mundo realmente que essa revolução que vai acontecer de uma forma muito rápida, aonde, por exemplo, já temos dominados, está lá no meu blog o detalhe sobre isso, depois de 40 anos de estudos, e aí por causa do cloud, do Big Data, nós temos o DNA perfeito. Quando se fala de DNA perfeito, significa o quê? Crianças não serão todas de olhinho claro e cabelo clarinho, mas viverão 200 anos. Como vai ser essa economia circular quando você vive 200 anos? E aí começa uma inovação radical, que está transformando absolutamente tudo, empresas, pessoas, ideias, trabalhando com uma gigante aqui do Brasil. A pergunta lá dentro é: como será nossos próximos 5 anos e sobreviveremos nos próximos 10 anos? Porque agora começa um conceito de uns professores lá do MIT, se antes a inovação era algo que demorava um pouquinho, agora é chamado de barbatana de tubarão. E quando se fala de barbatana de tubarão, de cada 400 pessoas que têm a mesma ideia simultaneamente, apenas 4 colocam para acontecer essa ideia. E aí não existe mais o gênio solitário. Lá com o Reinaldo da Intel, a gente conversou um pouquinho, você conversou um pouquinho sobre esse conceito dos fazedores, dos makers. Aqui, Londres pegou os 250 mil metros quadrados da onde foi a imprensa da última Olimpíada e falou assim: venha para Londres, pessoas do mundo inteiro, e venham morar na casa dos fazedores. Aliás, só um detalhe, em Hackney, no leste de Londres, que aliás só de fazer a Olimpíada lá já foi incrível, porque era exatamente a cidade direcionou a Olimpíada para o polo de inovação, né? Isso foi uma explosão de criatividade também, né? Enquanto, por exemplo, todas as capitais europeias estão perdendo o que eles chamam de high potential jovens, apenas Londres e Berlim estão conseguindo manter as pessoas lá, por causa de programas de... E aí, o que eles falam nesse lugar? Vamos construir organizações game change. Eu acho que o que a Oracle ajuda as empresas é alinhar propósito, performances, pessoas. A tecnologia é apenas um processo, toda empresa agora vai ter que ser esse conceito de game change. E aí, semana passada até compartilhei no meu LinkedIn, a The Economist saiu com um editorial muito severo, digamos assim, dizendo que é o fim da era de ouro das velhas multinacionais imperiais. E falando que as empresas que não forem titãs da tecnologia vão ter um grande problema. E quando você fala disso, só para pegar alguns dados, a Bolsa Americana em 1996 tinha 8.025 empresas listadas. Em 2015, menos 51%. Não é que eu quero acabar com o capitalismo, amigos, mas assim, 57% das maiores empresas até 1999 ou não existem mais ou foram vendidas a preços de banana. E aí agora, se em 1999 apenas 2% do lucro era do setor das ideias da inovação, hoje é 31%. Então essa mudança, ela acontece no quê? Num processo muito Pentágono, mais 162 empresas, inclusive a Oracle, criou um hub de inovação. É o Pentágono falando para o mundo assim: guerras não teremos tanta como antes, serão os lobos solitários, vamos chamar nossas grandes americanas, né? E vamos aqui fazer um hub de inovação. Então, o Brasil precisa abrir o olho nesse conceito dessa revolução industrial, porque agora a gente está falando de estratégias que são autoajustáveis, baseadas em Big Data, em algoritmo, em cloud. Então,
Então, aquela estratégia, a inteligência do mercado clássica, adaptativa, está ficando para trás. E por quê? Porque agora é os novos Beatles. As pessoas agora jogando, as pessoas agora se divertindo, as pessoas que é a Copa do Mundo dos games, né? Então, marcas ali participando ativamente. Se antes a gente tinha um pessoal que queria ser os Rolling Stones, os Beatles, depois queria ser os grandes empreendedores, agora são os jogadores de games. A Disney, que é cliente da Oracle, né, lançou 9 brinquedos, um deles é esse brinquedinho, custa $120. Começou vendendo, primeiro dia, 40 milhões de unidades. Ou seja, a Disney e a Star Wars já tem o seu iPhone, né, $140. Isso por quê? Porque as pessoas querem se infantilizar. Porque, por outro lado, a Machine to Machine, que a Oracle foi uma das primeiras a falar nisso aqui no Brasil, 50 bilhões de máquinas conectadas. Aí é a internet das coisas pura. Né? Então, assim, se a gente não estar preparado para destruir o que nós temos hoje, alguém vai fazer isso. Vamos ter que realmente mudar. Aqui é na minha cadeira de pesquisa no MIT. Isso daqui existe realmente. Tem alguns robôs ali que você tem a impressão que são seres humanos. Porque agora a terceira onda da sociedade robotizada é a troca de executivos por Big Data. Não que a gente vai ficar desempregado, amigos, mas né, todo mundo aqui, a grande maioria, vem o governador do Japão, depois da Segunda Guerra Mundial, um estatístico americano, ele fala, nós acreditamos em Deus, todos os outros devem trazer dados. Então, dados, quem não tiver dado... E aí isso é só o começo, né? Depois eu vou fazer um post bem bacana, o Deep Learning, que começou lá, né, essas redes neurais de algoritmos, começou na década de 50, agora está fazendo uma mudança radical na forma de ver o mundo. Só para citar, a Polícia Federal e a Receita Federal têm um laboratório de Deep Learning e Big Data para ajudar a gente a achar quem está no Lava Jato. E aí vem essa economia do compartilhar, né, foi falado aqui pelo Shaw, Airbnb, 1 milhão de quartos sem ter empilhado nenhum tipo de tijolo. Hilton Intercontinental e Marriott 700 mil quartos. Ou seja, digitalizou tudo. Netflix, que é nosso cliente, né, vai superar a audiência da TV em 2016. Mas aonde foi o salto? Quando em 2009 eles deram R$1 milhão. Lembre-se que estava numa crise enorme para quem criasse um algoritmo de tudo é recomendação. E aí, o presidente da Time Warner na época, quando viu o movimento da Netflix, disse assim, é um pouco como o exército albanês dominar o mundo. Aí o presidente da Netflix, na época era pequeno, mandou comprar 200 bonés do exército albanês, usaram por um mês. Então, e aí vem uma outra cliente da Oracle, BMW, que falou assim, já que as pessoas não querem mais carros, vamos vender um cartão, hoje você usa um Mini Cooper, amanhã você usa um X1, e aí cada dia, em vez de você ter um único carro, você tem vários carros, não paga os impostos. Então, o sucesso das empresas está dependendo muito mais da inovação do que da eficiência de custo. Né? E aí, acreditem, amigos, quem não tiver dados, quem não pensar, muito das tarefas realizadas por executivos serão robotizadas. Posso dar aqui uma... E por quê? Porque talvez o nosso próximo chefe ou funcionário vai usar saias ou calças de ferro. Então, isso já está acontecendo. E aí, como que a gente vai administrar tudo isso? E, para não falar que eu só disse sobre tecnologia, vou pegar um professor de Harvard, que ele disse que a gente não precisa de metamorfose, de revoluções, a gente precisa de metamorfoses. E no livro O Otimista Racional, ele diz o século XXI é um tempo magnífico para estar vivo. Eu traduzi 300 inovações que estão acontecendo no mundo, está lá no meu blog, chama o Timeline da Inovação e da Ciência até 2030. Acreditem, vivemos tempos fantásticos. Poxa, olha. A gente tinha combinado de bater papo, só que ele falou tanta coisa, eu queria falar tantas perguntas. Segue, Gil, segue. Eu acabei minha segue, parte. Não, fala mais, Gil. Tem que perguntar. Não, me chama muita atenção essa história que a gente já tinha conversado com o Reinaldo, dessa proliferação da cultura maker, misturado com essa clara e evidente tendência pela economia do compartilhamento. E você falou desse exemplo de Londres, né, que você praticamente incuba lá dentro daquele espaço gigantesco, todo mundo, todos os makers, todo mundo está querendo ter ideias novas. Qual que você acha que é o modelo
para a gente pegar esse caldeirão de coisas que não está acontecendo só em Londres, aqui no Brasil está acontecendo muito também, no mundo inteiro está acontecendo. A gente tem diversos brasileiros jovens que estão com startups, com iniciativas espetaculares. Qual seria o modelo para a gente? Não só de ação de governo, mas até de participação das grandes empresas, dos grandes players nesse modelo. Sábado, uns amigos médicos me convidaram para ir num hackathon de medicina, sábado à noite. E aí, como era um grande amigo, foi meu aluno lá na SPM, eu falei assim, pô, vou lá pela amizade, deve ter 10 gatos pingados. Tinham mais de 120 pessoas numa cobertura da Berrini. Médicos, profissionais de serviços de saúde, e as pessoas chegaram lá num sábado de manhã e saíram domingo à tarde. Até tem um participante que está aqui assistindo a nossa palestra, e eu fiquei muito feliz de ver uma centena de brasileiros de todas as idades tentando inovar, fazendo realmente coisas diferentes. Então, acho que o nosso caminho é, primeiro, que as grandes empresas dêem esse conceito da cauda longa, o que a gente chama de criar mercado para essas pequenas, incubar elas realmente. E eu acho que a gente está precisando de uma lei, como teve em 2010 nos Estados Unidos, que é a lei da inovação, do empreendedorismo, da startup. Só para a gente registrar, Barack Obama faz um jantar em 2009 e convida todos os grandes da tecnologia. E lá eles fazem um brinde falando assim, precisamos transformar nossa economia em algoritmos. E aí a gente sabe o que está acontecendo, é uma revolução, o Pentágono é um exemplo disso. Eu acho que está precisando de um ato de inovação, acho que ele está pensando não só fazer a gestão do passado, Lava Jato, mas fazer a gestão do futuro. Como que a gente vai ser nosso player como brasileiro, como Brasil, como brasileiros, nesse mercado global que já é o século asiático. Isso passa, claro, por uma política de ciência e tecnologia diferente, isso passa por uma visão estratégica de áreas de governo e tudo mais, mas eu acho que também passa por uma compreensão macro da chamada economia criativa, não é? Eu acho que isso é a base, isso é uma das bases dessa economia, ou talvez a principal, é essa revolução digital toda. Você acha que existe já essa compreensão, Gil, do que é isso, do que pode se transformar? Porque às vezes eu penso que existe muita distância entre, e por causa da burocracia principalmente, entre o fazedor, o inovador, o cara que está com uma empresa e o percurso terrível que ele tem que passar para oficializar a sua empresa, para conseguir. Eu acho que esse ecossistema pode ser muito rico, né, se tivessem facilitadas essas regras, não? Acho que tem várias atitudes que tem que ser tomado. Primeiro, o navegador tem que ir para a TV aberta, sábado à tarde. Acho que tem que ter mais eventos como esse, não só de nós executivos, mas na academia tem que ser falado. Eu acho que a academia tem que realmente dar as mãos para a iniciativa privada. Eu acho que tem uma hora montando um laboratório de algoritmo e Big Data e convidando aqui no Brasil, outras empresas fazendo isso, pesquisadores, pessoas que usam. E do lado de lá, eu estava em Teresina, né, uma capital, digamos, pequena, e de repente eu encontro lá um grupo chamado Cajuína Startup. E aí, centenas de jovens falaram, não quero ser funcionário público, eu vou construir algo diferente para não ficar só aqui em Teresina, quero vender para o mundo inteiro. Eu acho que está na hora da gente sair desse momento está na hora da gente mostrar o nosso valor brasileiro, o valor bom, vender para o mundo, parar de só pensar aqui no doméstico. Está na hora de assumir protagonismo nesse sentido. Protagonismo. Eu acho que a academia tem um papel muito importante nisso. Eu estudo, no meu mestrado em filosofia, por exemplo, só para viajar um pouco aqui, uma das coisas que eu estudo é como que a filosofia não consegue mais explicar os novos movimentos políticos, como as coisas se inverteram. O mundo está tão rápido, está tão ágil, que a academia, que os grandes pensadores ainda não estão conseguindo ou registrar ou então influenciar no que está acontecendo. Talvez falte pesquisa sobre esse mundo do ponto de vista filosófico, do ponto de vista das instituições mais fundamentais da nossa sociedade, né? Eu acho que um caminho é esse. E outro caminho também é esse que você falou, que é a gente se assumir como protagonista, né? Eu acho que eu tenho viajado o mundo aí, representando o Brasil em algumas palestras, e o que eu acho importante é que você pode não gostar de Paulo Coelho, mas quando você chega no Vale do Silício, o livro dele está em destaque no meio de uma prateleira, e estão todos os outros do lado dele, ele em destaque. Você pode não gostar de Romero Brito, não teria em casa, mas respeito muito o trabalho dele, porque ele tem, por exemplo, 10 instalações em Nova York. Você pode não gostar de Rubinho Barrichello, mas
ele correu 21 anos na elite da sua categoria de esporte. E aí, além de serem brasileiros bem-sucedidos, o que eles são? Motivos de piada no Brasil. Então, acho que um pouco além de assumir, a gente deixar de ser auditor da crítica. Viramos auditor da crítica. O Brasil não é para principiantes em todos os sentidos. Viramos auditores da crítica. Só criticar, eu acho que assim, a crítica, já sabemos o que está errado. Agora é um pouquinho, né, o que a gente vai fazer para pensar nos próximos 20 anos. Gil, muito obrigado. Muito boa sua contribuição. Aliás, as contribuições de todos foram muito proveitosas, né? Excelente papo. Obrigado, Gil.